Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, aqui nossa tela de contatos para um possível agendamento. Nosso link que nos remete ao blog dominical, Net Dominical, o blog que cuida das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Estou fazendo aqui uma promoção desta gigantesca obra de escatologia sobre o Apocalipse, explicando versículo por versículo, e a promoção é R$20. Você pode adquirir essa obra eletronicamente, é um e-book. Você pode fazer o depósito nessa conta aqui e enviar para este e-mail o recibo. Nós estaremos disponibilizando uma senha para você ter acesso a esta obra gigantesca sobre o Apocalipse. Lição 4. A temática deste trimestre é a razão da nossa fé. Lição que está direcionada para o dia 23 de julho de 2017. O tema é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto áureo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, e o único Salvador do mundo. O objetivo geral: explicar por que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Os objetivos específicos: compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mostrar a deidade do Filho de Deus, apresentar a humanidade do Filho de Deus. Meus queridos irmãos internautas, essa lição que se nos apresenta o comentarista, apesar de nos parecer um pouco complicada para o entendimento, porém não é de difícil alcance. Os termos aqui encontrados, depois de um estudo meticuloso, poderemos absorver esse conhecimento. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo, ou seja, curto, para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Jesus como homem e como Deus. É uma questão muito polêmica esse entendimento. Porém, nesta lição vamos absorver esse conhecimento e entender que Deus é o próprio Jesus e Jesus é Deus. Primeira parte: o Filho unigênito de Deus. O Filho de Deus. O apóstolo João explica o modo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20 e 31. Temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê
nessa verdade. É de toda a importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. João 17:5 e 24. Pois transcende a criação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Em termos bem simplificados, o comentarista quer nos colocar aqui que, apesar do nascimento de Jesus Cristo lá em Belém, há 2 milênios atrás mais ou menos, não começava ali a história de Jesus, simplesmente porque o próprio Jesus, o próprio Filho, estava desde a eternidade com o Pai, porque Jesus Cristo é Deus, apenas uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, simplificando, ele existiu desde o começo, e Jesus Cristo é Deus. Aqui, os termos que nos remetem a esta compreensão, explicitados pelo comentarista, nos garante a certeza que, na tradução da Bíblia Sagrada, os escritos desde o Velho Testamento e do Novo Testamento apontam para a deidade de Jesus Cristo, para esta segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Aqui é uma expressão para compreendermos uma verdade. Pai é um termo muito conhecido entre os seres humanos. É o genitor. Filho é o que nasce do Pai. E como Cristo nasceu em Belém, segundo o homem, ou seja, se tornou humano, apesar de ter vindo e sido gerado pelo Espírito Santo, ele é o próprio Deus e não começa ali sua vida. Ele já existia desde a eternidade. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai, João 14:8 e 9. Tem alguém que se identifica melhor com o Pai do que o próprio Filho? A natureza. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade, e os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. João 5:17 e 18. O mestre disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas porque disse: sou filho de Deus? João 10:36. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Jesus estava dizendo: bom, eu e o Pai somos um, possuímos a mesma natureza. Eu sou Deus. Filho aqui é para mostrar que é da mesma natureza e para termos uma compreensão. É um ministério, é a teofania, é Deus aparecendo de forma diferente, nascendo, sendo humano. Tanto é verdade que a expressão lá de Lucas, o Filho do Homem, diz respeito a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, se tornar membro da humanidade, ser humano. E quando Jesus proferiu que ele era Deus, dizendo que era Filho de Deus, que possuía a mesma natureza, que era o próprio Deus, que ele e o Pai eram um, os judeus, especialmente os fariseus, que eram uma espécie de elite e seita
dentro do judaísmo, disseram que ele estava blasfemando. Jesus asseverou que ele era Deus e que antes de todas as coisas ele já existia. Ele não nasceu apenas em Belém e ali começava a sua vida, apenas humana, porém ele já existia desde a fundação do mundo. E aqui no terceiro subtópico, o significado de unigênito. Essa expressão muito conhecida na Bíblia Sagrada, unigênito, e segundo a etimologia do termo unigênito, monogenes, em grego, indica a deidade do Filho. Quer dizer, ele era único, mas Deus. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, 1 em Hebreus, e aqui é citado Lucas 7, 12, 8, 42, 9 e 38, e Hebreus 11, 17. As outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, ou seja, no livro de João. Aqui nós temos João 1, 14, 18, uma farta referência aqui. O vocábulo vem de monós, único, e de genes, que nos parece derivar de genos, raça, pó, e não necessariamente do verbo genal, gerar. É o que o comentarista está explicando aqui. Então, o unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo niceno, ou seja, o concílio de Niceia produziu um credo, um documento, e nesse documento se dizia isso. E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, ou seja, que tem a mesma natureza, é o mesmo. Com substancialidade aqui nos faz entender que está nas mesmas bases, na mesma estrutura, na mesma forma, na mesma natureza, que é a da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância com o Pai. Quer dizer, Jesus estava falando profundamente quando dizia que era filho de Deus, mas ele e o Pai eram um só, possuía a mesma substância. Daí a razão, consubstancialidade. Quer dizer, Jesus, em consonância a Deus, era da mesma base, da mesma estrutura, da mesma forma, era o próprio Deus. Vamos para a segunda parte. A deidade do Filho de Deus, o Verbo de Deus. O livro de João, que é um dos 4 evangelhos e não faz parte dos evangelhos sinópticos, ele argumenta um pouco diferente. E em João 1:1, o verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem, uma delas em referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. Aqui temos indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade. É uma tricotomia divina que nos remete à compreensão da Trindade. 3. Tricotomia é aquilo que foi dividido em 3, se formos entender isto. Então, 3 pessoas, mais um só. Assim como o homem pode ser entendido na dicotomia como corpo, alma e espírito que se funde com a alma, ou na tricotomia humana que diz respeito ao homem dividido em corpo, alma e espírito. Só que Deus não forma aqui uma trindade independente de 3 deuses, 3 deuses, cada um com natureza e com especificidades diferentes. Não? A preposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano de igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra
o sabelianismo. Sabélio inventou muita coisa e se rivaliza com a doutrina da Trindade. A segunda referência, e o Verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o Verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. João 8, 17, 18, 2 João 3. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8 e 6 trata-se do monoteísmo cristão, o monoteísmo que é a crença num único Deus. Já pensou se fôssemos entender que Jesus um Deus, o Senhor outro Deus, o Espírito Santo outro Deus? Não, um só Deus, apenas entendendo pessoas diferentes. E eu diria aqui que o Senhor estabeleceu maneiras de agir e se apresentar ao homem. Se apresentou como Pai, como Senhor Todo-Poderoso, se encarnou e passou a ser humano. E aí, por isso que o autor aqui fala, o autor do livro de João, que é o próprio João, o apóstolo de Jesus, que o Verbo se fez carne. E Deus se apresentou de 3 formas. A aparição de Deus ao homem de formas diferentes. E agora no ministério de Jesus Cristo, que era o próprio Deus, só que humano, se tornando membro da humanidade. E o Espírito Santo, que é o atual agente dessa dispensação. No segundo subponto, reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico, ou seja, quer dizer, eles serviam tinham a crença num único Deus, como o judaísmo. Portanto, não admitiam, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Marcos 12, 28 a 30. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. João 5, 18, 8, 58, 59, 10, 30, 33. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. E aí nós temos o registro aqui nestas referências. Jesus sendo Deus, apesar de uma reação intensa, acirrada contra a deidade, porque a deidade de Jesus Cristo, em razão dele ter nascido lá em Belém de forma natural, nascido de Maria e José, em condições precárias. Como pode um Deus vir ao mundo dessa forma? E Jesus agora, com 30 anos, se declara Deus. Seria uma verdadeira blasfêmia. Porém, aqui, as referências, os textos bíblicos, o livro de João, o apóstolo Paulo e seus textos neotestamentários, nós vamos encontrar
farta referência afirmando a deidade de Jesus Cristo, ou a divindade de Jesus. Jesus, Deus. Jesus divino. No terceiro ponto, o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade do Pai e do Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Gálatas 1:1, 1 Timóteo 6:13, 2 Timóteo 4:1. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui uma expressão bipartida. Essa gente não se preocupa com esse termo bipartida, aqui que foi partido em duas partes. Aqui, Romanos 1:7. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essas, segundo Pedro 1:1. Porque, veja bem, um assertivo aqui: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então dá a entender, aqueles que não têm um conhecimento mais acurado dessas expressões bipartidas que nos remetem ao mesmo Deus, a compreensão de um mesmo Deus, aqui ficar um pouco eclipsado e confuso para o entendimento. Porém, quando jogamos luz através da própria palavra de Deus, nós vamos entender que estas expressões bipartidas, que expressam apontando Pai e expressam apontando Filho, apesar dessas duas posições, vamos dizer assim, dá para se entender que a luz da própria palavra se refere a um único Deus e não a deuses diferentes, que é o relacionamento entre o Pai e o Filho. O Pai no ministério, o Senhor, e o Filho em outro ministério, que é o próprio Deus, aparecendo à humanidade, nascendo em Belém e se tornando homem para experimentar as mesmas dores de ser humano e morrer por nós, apenas. Mas na verdade ele e o Pai são um. Vamos para a terceira parte. A humanidade do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João, que é o começo do Evangelho, começa e o Verbo se fez carne. Então começa falando da divindade de Jesus, mas ao término fala da humanidade de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que infelizmente não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus Cristo são obras do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. 1 Timóteo 3:16. Bom,
Então, o verbo se fazer carne é o Deus, um outro ministério agora se apresentando entre os homens, que é o Deus conosco. É teofania, a aparição de Deus de forma corpórea entre os homens, agora materializada em Jesus Cristo, mas é o próprio Deus. E aqui no segundo subponto, características humanas. Como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Há abundantes e incontestáveis provas de uma humanidade, ou seja, de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. E aí nós temos Lucas 2:52. E sentiu fome, sede, sono, cansaço. E nós temos Mateus 4:2, 8, 24, João 4:6, 19 e 28. Uma farta referência bíblica a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Ele se fazendo Deus, nascendo de Maria, lá em Belém. Ele cresceu como um ser humano natural. Filho do homem é apenas Deus se tornando membro da humanidade. Tinha as características de um ser humano. Não era diferente. Todas as características de um ser humano tinha Jesus, apesar de ser Deus. Quando ele se faz carne, ele se torna humano. Porém, tinha um objetivo maior. Apenas essa carne morrer por nós, ser oferecida em sacrifício, para que nós viéssemos de uma vez por todas a ser salvos. Porém, Jesus ressuscitou e foi comprovado que ele era o próprio Deus, porque se projetou até as mansões celestiais num corpo glorioso. No terceiro subponto, necessidade da encarnação, que eu já vos adiantei que Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido. Olha aqui, também por um ser humano. Romanos 5:12, 17 e 19. De 17 a 19, isso aqui é o versículo. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Romanos 8:3. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Salmo 14, 2 e 3, Romanos 3 e 23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43 e 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Atos 4:12, 1 Timóteo 3:16, Colossenses 2 e 14. Então, uma necessidade da encarnação do Verbo era necessária. Deus se fazia homem para vencer o pecado, porque o pecado entrou na humanidade através de um homem. E ninguém podia jamais salvar-se a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que venceu o pecado e venceu por nós, para que tivéssemos grande vitória. Então, essa história da encarnação do Verbo, ela era ou é necessária. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, ninguém se salvaria.
Essa lição, ela veio recheada de termos difíceis, me parece um pouco complicado, porém dá para se entender bem e se tirar a conclusão das verdades aqui explicitadas através do comentário. Meu caríssimo internauta, o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16, 17, 1 Coríntios 12 e 13. Isso revela a sua divindade. Essa compreensão da deidade de Jesus Cristo, apesar de nascer lá em Belém e ser o próprio Deus, é uma verdade que só é compreendida através da revelação, quando o próprio Senhor nos tem revelado esse mistério. Vimos aqui nessa lição que, apesar de se ter 3 deuses em um só, ou melhor dizendo, 3 pessoas em um só Deus, e Jesus Cristo, Filho, e Deus Pai, nos remete ao entendimento de que apenas pessoas, mas em um só Deus. É como se Deus se apresentasse de uma forma, outrora, depois Deus se apresenta de outra forma, e por resto se apresenta de outra forma. Mas é o mesmo Deus. Que o Senhor nos abençoe. Quero deixar aqui um questionário. Você pode pausar o vídeo e ver todas as respostas dessas perguntas. Deus nos abençoe.